Você já sentiu que perdeu o controle da sua bexiga em momentos de tensão ou grandes estresses? Perder o controle do xixi também pode ser uma questão emocional, e é o que eu vou falar para você nesse vídeo. Meu nome é Everton Araújo, sou terapeuta de medicina germânica, facilitador em constelações familiares e também certificado pelo Corpo Explica como analista corporal. A incontinência urinária, por mais com o que eu vou falar aqui para você, parece muito arcaico, mas ele é muito real. Traz a percepção emocional de uma dificuldade de marcar o seu território. Nós vamos falar o que é esse território para que você entenda de forma clara o que eu estou querendo te dizer. Território é tudo aquilo que nos pertence. Para você, o seu território pode ser sua casa, sua família, seu carro, sua empresa, sua mãe, seu parceiro. Tudo isso pode entrar numa percepção emocional de seu território. Se numa situação de choque ou trauma, isso quer dizer uma situação inesperada, na qual nós não estamos contando com ela. Alguém invade o seu território, pode ser que a sua percepção dessa invasão recaia como um sintoma na musculatura da sua bexiga, assim como acontece com alguns animais. Essa é a parte arcaica que eu disse para você. Os animais, principalmente os cachorros, quando eles chegam num espaço que não é deles, eles começam a farejar e cheirar tudo o que acontece ao seu redor. E num determinado momento, ele vai colocar a marcação do seu território, fazendo um xixi, que é uma das marcações de território que existem. As outras são as fezes e o esperma. Só que a marcação de território pelo esperma vai ser tema de um outro vídeo. Certa vez eu atendi uma moça, e essa foi de forma online, que começou a desenvolver a sua incontinência urinária depois que a sogra dela foi morar com ela. Ela reclamava que não tinha mais paz, não tinha mais privacidade e que as coisas na casa dela estavam sendo modificadas porque a sogra estava modificando coisas que ela gostaria que tivesse ficado da mesma forma que ela sempre deixou. O mais curioso disso é que o sintoma tinha um padrão. E todo sintoma tem um padrão, se a gente souber ouvi-lo. Essa incontinência urinária, ela tinha muito mais presença e força no período da noite. Investigando a história dela, foi quando nós percebemos que a noite era o ponto mais dramático para ela, porque todas as noites a sogra abria a porta do quarto dela sem pedir e perguntava: "Você está precisando de alguma coisa?" Por mais que na percepção da sogra aquilo era positivo, logo ela fazia de boa intenção, a percepção da minha paciente era totalmente o contrário. A minha paciente já tinha pedido para que ela não adentrasse sem pedir, não adentrasse sem bater, mas não tinha nenhum efeito. Então, todas as vezes que ela abria a porta do quarto e fazia essa pergunta à noite, o sintoma dela intensificava. Ela já estava sob a percepção desse conflito pela presença da sogra, mas intensificava por essa ação específica que essa sogra tinha. Trazendo essa consciência para os dias atuais dessa paciente, ela conseguiu também conectar com uma outra sogra que ela teve muito mais problemas do que essa. E naquela ocasião, ela não tinha recursos, coragem, força para falar e se comunicar, fazendo o seu pedido autêntico e verdadeiro, como fez após a nossa sessão com a família, com essa sogra, com o marido, e colocaram alguns limites dentro da própria casa para que ela não percebesse mais como invasão. Nenhuma ação foi drástica, foi elaborado e comunicado de forma leve, tranquila e autêntica. Isso fez com que depois de 3 meses após a nossa sessão, ela me deu um feedback dizendo que praticamente não tinha mais escape de urina. Isso diz muito mais do que somente uma incontinência urinária. É sobre deixar de passar situações constrangedoras e sentir menos vergonha. Às vezes o corpo solta aquilo que a alma não consegue dizer. Se a gente souber interpretar os sintomas, doenças ou comportamentos, com certeza a gente leva uma vida melhor, mais leve e mais tranquila de se viver. Não vá embora se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva aqui embaixo, deixe o seu curtir e eu vejo você no próximo vídeo.
Um grande abraço e até mais.